há mais tempo, né? E foi uma coincidência que na rodada do fim de semana houve 2 lances onde essa regra acabou confirmando a regra. Né? Então fala um pouquinho desse estudo a respeito da lei do impedimento e o que ele diz em resumo. Depois a gente vai explicar, para quem não sabe ainda, qual é essa regra do impedimento. O que é um impedimento? Porque sempre a gente começa explicando o que é um impedimento. Pois é, pode ser, é né? lógico, Às vezes né? Falando nisso, né? Tem uma dificuldade. Então, a ideia básica do impedimento é que você tem que fazer uma avaliação de uma sequência temporal. Né? Então, aqui a gente tem o time que está atacando e aqui nós temos o time que está na defesa. Então, esse aqui é o jogador que lança o passe para o atacante. A ideia básica que se tem que fazer a avaliação é de, no momento em que a bola foi lançada, o jogador que a recebe, ele está na mesma linha do último jogador da defesa. Se ele estiver na mesma linha ou atrás no momento em que o passe for lançado, ele está numa posição legal. Agora, se no momento que o passe for lançado ele estiver na frente, então ele está numa situação de impedimento. Tem que ter pelo menos 2 defensores entre o último atacante e o gol, na hora do lançamento, é isso? Se tiver só um, tá impedido. Se tiver Porque no caso está o goleiro ali, né? Está o goleiro, então. Está o goleiro ali. Então tinha que ter o goleiro e mais um aqui. Então, vamos dar uns exemplos práticos, não? Então, o cara lançou aqui, esse aqui lançou, tá? Lançou. Bom, agora, fez o lançamento, está impedido. Está impedido. Porque só tem ele e o goleiro. Só tem ele e o goleiro. Se ele tivesse aqui, estaria em posição legal. Não está impedido. E se ele tivesse assim, agora vou enlouquecer, se ele tivesse assim, não estaria impedido. Não estaria. Não tem nada a ver pelo fato de ser goleiro. Pode ser quaisquer 2 jogadores. 2 jogadores. E quem tem que marcar isso é o bandeirinha, o auxiliar que está aqui do lado correndo, né? Exatamente. Ele levanta a bandeirinha para avisar que está impedido. Que está em posição de impedimento. Bom, dito isso, é possível ter eficiência nesse tipo de serviço que é prestado pelo auxiliar? Não? Ele pode ser perfeito? Não? Perfeito não. Tá? Os estudos têm evidenciado que quando a distância do jogador em relação ao zagueiro é entre 45 e 50 centímetros, de 4 avaliações que o bandeirinha faz, a estimativa é que ele erre uma. 25% de 25% Isso é estudo científico, não é torcedor brabo porque o bandeirinha errou, não. É um estudo experimental, claro que quando se faz um estudo experimental, se faz em situações controladas. O ambiente que se faz o estudo não corresponde exatamente ao jogo, né? Mas em função de precisar ter um controle muito grande sobre a situação, isso faz com que a extrapolação para a situação real possa ter alguns problemas, mas é uma estimativa feita com pesquisa. Mas por que esse erro? Isso é incapacidade física de percepção? Quer dizer, o olho humano não consegue perceber e mandar para o cérebro ou é algum outro problema? É uma questão que a gente chama de um problema central. Ele é um problema atencional, porque a gente tem um processo cognitivo, né, da atenção, e tem um processo periférico do movimento ocular. Então, não entendi. Então, a gente tem 2 fatores que estão em jogo. Tá. Um é o movimento do olho. É o olho, quer dizer. Que distraiu, virou um pouquinho, mas para o lado não enxergou. Não enxergou. Mas tem a questão da atenção, do processo cognitivo. Quer dizer, ninguém consegue ficar prestando atenção tanto tempo na mesma coisa. Então, o cara vai dar uma distraidinha e aí deu. Vai dar uma distraidinha. Mas uma questão é que a atenção, a quantidade de processamento que a gente precisa, ela depende da tarefa. Então, por exemplo, é muito mais difícil a pessoa estimar a posição desse jogador em movimento aqui do que estimar o lançamento da bola. O que tu está falando é super importante, porque aqui eles estão paradinhos, né? Só que na hora do jogo está todo mundo correndo. Em geral, esse aqui está vindo para cá e esse para cá. Esse aqui está tentando deixar o outro impedido e esse está tentando tomar proveito da posição para atacar. E às vezes isso aqui assim, zoom! É muito rápido. E o cara na hora tem que estar olhando para a bola e percebendo isso aqui. Mas aí que está a questão central, porque o bom bandeirinha, ele não está olhando para o jogo, ele está com o olho no último zagueiro. Por quê? Porque demanda muito mais empenho cognitivo fazer a determinação da posição do zagueiro e do atacante do que propriamente do lançamento da bola. Hora do lançamento. Tudo bem, mas perifericamente ele tem que... Perifericamente, exatamente. O lançamento da bola, ele é capaz de perceber com uma atenção periférica. Agora, a determinação da posição do atacante em relação ao zagueiro requer uma atenção mais central, precisa de um processamento mais aprofundado, um processamento mais focalizado. Legal. Vamos ver os 2 lances do jogo. Vamos dar uma olhada. São muito claros. A gente explicou aqui a regra do impedimento. São 2. Um gol tem 2 irregularidades, né? Pelo menos uma ainda, tudo bem. Bola na mão, mão na bola, mas nas 2 há impedimento. Então o Renato Marcílio até comenta. A gente pegou uma reportagem que foi feita hoje pelo Globo Esporte aqui da RBS TV,
com o Marcília comentando. Vamos lá. Vamos ver. Eu até acho que o lance foi involuntário, mas passa a ser irrelevante. Porque no momento que o Thiago Gentil cabeceia a bola, o Claudecir estava em posição de impedimento. Ele está na Ou frente seja, o lance do zagueiro. Invalidado Só tem ele e o goleiro. pela posição irregular do Claudecir. Na hora da cabeçada, que é a hora do lançamento. Não apenas o Ricardinho. Ele e mais 3 jogadores estavam em posição irregular. Se o chute que tocou na trave entra direto, o gol é legal. Como pega na trave e volta para um jogador que estava em posição de impedimento, o lance tinha que ser anulado, porque esse jogador está ganhando uma vantagem com a sua posição ilegal. Quer dizer, isso confirma aquela tese. Aí não sei, tem gente que diz que é conspiração, que a arbitragem, claro, né? tem aquela coisa o toda. juiz roubou, enfim. É. Não sei o que aconteceu, É. mas que são erros crassos, são erros crassos. São erros crassos, mas a gente tem que tomar cuidado enquanto espectador de não xingar a mãe do bandeirinha, a mãe do juiz, né, em função de que é uma limitação cognitiva básica, né? Existe realmente uma limitação que impede de ter 100% de acurácia nesse tipo de avaliação. Mas não tem solução isso, então? Algumas coisas podem ser feitas. Por exemplo? Por exemplo, a posição do bandeirinha é a mais adequada, na medida em que ele está em alinhamento com o último zagueiro, ele pode lançar a mão de um processamento aprofundado nessa determinação de posição e, perifericamente, lançar a atenção no lançamento da bola. Então, esse é um primeiro passo. Mas existem treinamentos que podem ser feitos para maximizar isso, porque a gente sabe que a atenção humana, ela é voltada para funcionar num nível ótimo. Ele pode se treinar para prestar mais atenção, prestar atenção de forma mais correta. E como se faz isso? Existem estudos, programas que fazem com que esses juízos de ordem temporal, né, tecnicamente a área que estuda isso são juízos de ordem temporal. Então, de fazer com que ele maximize essa capacidade de dizer qual evento que veio primeiro. Então, tem estudos que mostram que essa é uma habilidade que pode ser melhorada. Enquanto isso, é rezar para que os 25% sejam em relação ao meu time quando eu estiver atacando, né? E não quando eu estiver defendendo. Exatamente. No caso, o bandeirinha erra quando o meu centroavante estiver na cara do gol e não quando for o centroavante contrário. Mas um ponto interessante de perceber é de que a visão do bandeirinha e do espectador ela é diferente. Porque o espectador, ele está centrado no jogo quando a bola tá rolando. Então, ele está prestando atenção aqui e, quando a bola é lançada, ele lança a mão perifericamente da atenção no jogador da frente. E, por essa aqui ser uma atividade que requer um empenho cognitivo maior, ele vai tender a superestimar a posição desse atacante que está recebendo a bola. Então, nesse sentido, o espectador ele tem mais chance de cometer o que a gente chama de falso positivo. Ou seja, dizer que teve impedimento onde na verdade não teve. Porque ao deslocar a atenção periférica, o processamento que ele faz nessa posição... Ele está olhando para a bola, até ele chegar lá, a cena já mudou. A cena já mudou. E o centroavante está correndo para frente e o zagueiro para o outro lado. Então, ele não está olhando para onde tem que olhar. Ele não está olhando. Por isso que tem o replay, né? Por isso que tem o replay. A gente mostra aqui na TV e tudo. E por isso. Esse é um estudo que foi feito, um estudo científico. Tem uma referência desse estudo onde as pessoas podem encontrá-lo? Tem na internet? Tem. O nome desse estudo ele foi conduzido por um pesquisador espanhol chamado Juan Botella. Tá? O nome do estudo é La Apreciación Cognitiva de la Fora de Jogo em Futebol, na revista espanhola de esportes. Acho que essa é a referência. Talvez pelo nome do autor a gente consiga achar na internet. É Juan Botella. Botella com 2 L's. Com 2 L's, né? Juan Botella. Isso, com 2 Juan L's. Botella. E fala fora de juego, Juan Botella fuera de juego, já vai encontrar. Vai achar sem problema. Maravilha. Obrigado pela presença aqui no Estúdio 36. Sorte e sucesso. Foi um prazer, obrigado. Maravilha. Rápido intervalo e a seguir fotoetnografia. Até já.